Salve galera, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente está trazendo um projeto de eletrônica aplicada. A gente não vai trabalhar com LEDs, com circuitinhos para controlar coisas pequenas, né? Hoje é eletrônica aplicada, sistema de controle de temperatura completo, utilizando o sensor NTC. Vai explicar um pouquinho do sensor, vai mostrar uma simulação de Tinkercad, né, para que você possa também realizar sua montagem, fazer alguns testes antes da prática, né? E claro que vai ter prática, né? A gente está mostrando também os testes em bancadas. Bom, mas antes de a gente começar o vídeo, onde a gente vai montar esse circuitinho aqui só com 10 componentes hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. O que é que você está achando do canal? O que é que você está achando do nosso conteúdo, né? Comente aí, pode escrever, né? Ah, não tá legal, tá legal. Enfim, diga aí o que é que você está achando, o que é que a gente pode melhorar aqui. Sua opinião ela é muito importante para nós. Bom, se está gostando, se está legal, comente. Se não está gostando, comente também, porque tudo vai ser considerado. E aí, deixo o convite para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e possa ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas como você. Então vamos embora, vamos para a simulação eletrônica aplicada hoje. Simbora! Bom galera, vou começar essa parte aqui da nossa simulação, né, já apresentando um pouquinho do componente para vocês. Ó. Esse aqui é o famoso NTC. Tá? NTC é a sigla em inglês para Negative Coefficient Temperature. Né? O inglês não é legal, mas tudo bem. Que a sigla basicamente quer dizer coeficiente negativo de temperatura. Ou seja, ele é um componente que varia uma determinada grandeza, né, característica sua, de acordo com o aumento da temperatura. Essa característica ela é a resistência. O NTC está classificado aí entre uma categoria de componentes chamada de termistores. Você pode até ver aqui, ó, nessa imagem, né, está descrevendo lá o termistor NTC. Termistor, basicamente, ele é um resistor que varia com temperatura, né? Por isso esse nome aí é característico do componente. Então, apresentado aqui, parece um capacitor cerâmico, né? Só que ele é preto aqui, pode vir em outras formas também, outras cores, tá? Encapsulados, inclusive, né? Aqui tem um encapsulado dentro dessa parte aqui de metal. Enfim, apresentado aí o componente. Para saber um pouquinho mais, ó, e a gente ver a curva característica do componente, como é que é o comportamento dele, ó, a gente tem aqui uma escala de resistência nessa imagem que eu peguei aqui na internet, né? Vai dizer rapidinho aqui curva do NTC. E perceba aqui que quando a temperatura aumenta, a resistência elétrica dele diminui. Bem parecido com o que a gente viu no vídeo anterior do LDR, né? O LDR ele diminuía a resistência, né, quando aumentava a luz. O NTC ele diminui a resistência com o aumento da temperatura. Beleza? Então aqui ó, a gente vai estar passando para o nosso circuito aqui. E aqui você vai de cara ver que não tem NTC, né? Se você pesquisar no Tinkercad não vai encontrar um NTC. Tem até outros sensores de temperatura, mas NTC não tem. E aí o que é que eu fiz? Como a característica dele de funcionamento é bem parecida com o LDR, eu já coloquei um LDR aqui no circuito, mas aqui eu adicionei uma nota. Ó. Você clicando nela, né? O LDR está sendo utilizado aqui para simular o meu NTC. Então não tem NTC aqui. E aí a gente já começa aqui com o circuito de sensoriamento, né? Então, mais algumas ressalvas antes da gente ir para o circuito de sensoriamento, tá? A ideia é que a gente controle hoje uma carga de 220 volts. Né? A gente vai controlar um ventilador. Vou colocar no final de tudo. Mas você está vendo aqui que não tem ventilador na minha simulação também. Então aqui está a nossa lâmpada, né? Eu coloquei uma lâmpada só para simular essa carga de 220, né? Que no caso vai ser o nosso ventilador. Outro detalhe importante, pessoal, é que a gente vai estar trabalhando com 220 volts. Né? Estou trabalhando com um relé aqui, né? E no Tinkercad também eu não tenho essa fonte com esse valor de tensão alternada e tudo mais. E o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei uma bateria, né? Mas aqui também tem uma notinha adicionada, né? Utilizada aqui para simular a rede elétrica, só para a gente ver o funcionamento mesmo, tá? Então, desde já,
Cuidado aí na montagem, tá? Eu sei que tem pessoas aqui que estão iniciando ainda na eletrônica e tudo mais e devem tomar extremo cuidado na hora das montagens para que você não corra risco de levar um choque ou se acidentar ou coisa pior, tá? Segurança sempre aí, cuidado aí, galera. Mas bora lá. Voltando aqui, ó, a gente tem essa etapa do circuito de sensoriamento, onde eu vou ter aqui o meu sensor, tá? Como já falei, LDR aqui está no lugar do NTC, associado em série com o resistor de 10K. E a gente já viu isso antes aqui, ó. É um circuito divisor de tensão. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui, ó? A gente vai ter a partir do aumento aqui da luminosidade, né, o aumento da temperatura, vamos falar temperatura, né, porque a gente está trabalhando com NTC, o LDR é só uma simulação aqui para a gente. A partir do aumento da temperatura, né, o NTC ele vai diminuir a resistência elétrica dele. E a gente já viu no divisor de tensão que quando diminui a resistência para um componente, né, aumenta para o outro. Ou seja, quanto maior for a temperatura, né, maior vai ser essa tensão que está associada a esse resistor de 10K aqui na parte inferior. E percebam que eu estou pegando um fiozinho aqui, ó, e levando para um determinado ponto desse outro componente aqui. A gente já vai falar sobre ele. Bom, desse outro lado aqui eu tenho um potenciômetro, onde eu tenho a capacidade aqui de ajustar o nível de tensão, né, para o valor máximo, 5 volts, né, no caso 9 volts, perdão, ou 0 volts. Eu posso excursionar aqui com o potenciômetro esses valores. Então eu estou jogando os dois valores aqui. Eu tenho um valor de referência que está nesse ponto e tenho outro valor que está nesse ponto. Mas o que é esse componente, né, que a gente não falou ainda sobre ele, né? Ele aqui já está falando, para quem conhece de eletrônica, está vendo que isso aqui é um amplificador operacional. E ele vai estar, um amplificador operacional, um componente eletrônico que pode exercer diversas funções, diversas. Só que aqui ele está configurado com uma chamada de comparador de tensão. E aí, como é que é a característica de funcionamento do comparador de tensão? Vou vindo aqui no site do mestre Newton Braga e aqui a gente vai ter um circuito com um amplificador operacional como comparador de tensão. E aí a gente vai ver o comportamento. Percebam que eu tenho uma tensão de referência dada por esse divisor de tensão nesse ponto. Então tem um valor fixo de tensão nesse ponto aqui. E eu tenho uma tensão de entrada. E aqui embaixo tem uma regrinha bem simples para você saber o funcionamento da saída, né, do seu comparador de tensão. Então, saída asterisco aqui, ó, vai se comportar da seguinte forma. A saída ela vai ser VCC, que é o valor da nossa alimentação, no caso nossos 9 volts, né? Se acontecer a seguinte condição. Se a tensão de entrada ela for maior que a tensão de referência. Ou ela vai ser 0 volts, a saída vai ser 0 volts, se a tensão de entrada ela for menor que a nossa tensão de referência. E já deixo o convite aqui, ó. Se você quiser saber mais sobre comparador de tensão, né, tem aqui o site do Newton Braga, mas se quiser a gente pode trabalhar num vídeo sobre isso. Comenta aí, deixa teu like, dá essa sugestão que a gente pode trabalhar só com o comparador de tensão. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um valor de referência e se a entrada ultrapassar ou não ultrapassar, vai ter tensão ou não vai ter tensão na saída. E aí, bora voltar para a nossa simulação. Lá na simulação, eu vou ter aqui ó, a comparação entre esses dois níveis. Percebeu a lógica da coisa? A tensão de referência está sendo dada aqui pelo potenciômetro, então eu posso ajustar o nível de tensão de referência que eu quero. E se a tensão que está vindo aqui, ó, daquela relação que a gente viu de temperatura agora há pouco, né? A temperatura aumenta. Se essa tensão aqui ultrapassa a tensão de referência, eu vou ter nessa saída aqui sinal elétrico, que vai acionar o meu circuito. Se ela não ultrapassar, ela ou desaciona o circuito, né? Mantém a saída desligada. Bom, para mais aqui a gente tem a etapa de saída, né? Eu coloquei um LEDzinho aqui só para indicar esse estágio, né? Tem um transistor aqui que com certeza tá para acionar aqui o nosso relé, né? Uma carga indutiva. E aí, em paralelo com ele, a gente tem um diodo aqui, ó, de proteção, tá? Colocado aqui em paralelo com o indutor aqui, né? A bobina do nosso relé para eu poder ligar a carga de 220 volts. No caso, é um relé aqui de 125, beleza? Só para a gente visualizar. Então, bora lá. Vou iniciar a simulação e a gente vai fazer o teste. Iniciando a simulação,
A gente percebe aqui, ó, que a temperatura aqui ela tá, né, digamos numa faixa aceitável. E quando eu vou ajustando aqui, ó, aumentando a temperatura, ela passa do valor de referência, olha o que acontece. A nossa saída ela é acionada. Então imagine isso aqui, essa lâmpada como sendo o nosso ventilador. Então ele vai começar a soprar no ambiente, a temperatura ela vai começar a cair e quando ela cair abaixo do valor de referência, pronto, o ventilador desliga. E aí, se novamente a temperatura sobe, o ventilador aciona, né, para fazer o controle, né, diminuir a temperatura do ambiente. E quando ela diminuir, ele desaciona, né, o meu ventilador, porque a temperatura chegou no nível estável. E assim a gente vai estar fazendo o controle de temperatura. Beleza? Então essa simulação vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link aí para acesso para vocês poderem observar, fazer sua montagem. E agora a gente vai para a prática, né, para poder ver algumas ressalvas, alguns detalhes técnicos e realizar os nossos testes. Sim, bora para a bancada! Bom, pessoal, antes de a gente mostrar o exemplo aqui, né, a nossa bancada com a carga, né, eu decidi parar o vídeo aqui um pouquinho só para a gente ver alguns detalhes da montagem. Então, fazer um teste rápido aqui, tá? Então, só com o meu dedo aqui, ó, no sensor, vou dar um leve toque, né? Ele vai perceber a elevação de temperatura e vai acionar a minha saída. Você deve ter escutado o estalinho do relé, né? E depois de um tempo, a temperatura ela vai se estabilizando e ele desliga o relé automaticamente, beleza? Eu ajustei aqui uma zona de transição bem leve, né? Por isso que ele pode estar com algumas oscilações. Mas para atenuar isso, ó, eu já coloquei de cara uma primeira dica aí, foi um capacitor, né, que foi colocado aqui para estabilizar essa saída, né? Então, o valor arbitrário aí eu coloquei 220 microfarad, que já deu uma estabilizada legal na saída. Outro detalhe, para ajustar melhor esse nível de temperatura, a gente utilizou aqui um trim-pot, tá? Que é um potenciômetro de precisão. A gente ajusta ele através desse parafuso aqui, né? E consegue ter um efeito de comparação melhor, beleza? Então tá aqui toda a montagem, né? Vou retirar aqui rapidamente para você ver de perto, né? Nosso diodo de proteção. O relé está todo conectado por aqui, tá? E aí a gente vai fazer a conexão dos bornes, dos fios e tudo mais, para que a gente possa ver, né, o funcionamento na prática lá, controlando uma carga aí real. Vamos embora. Bom, para fins de comprovação, a gente está aqui na nossa bancada, né? Então a gente tem a montagem aqui do nosso circuito, está aqui o elemento sensor, né? O nosso NTC, está aqui para a gente ver melhor. A minha bateria está aqui na parte de baixo, né? Eu ajustei a câmera aqui para que a gente pudesse visualizar também o ventilador, que está conectado aqui no circuito com o relé, tá? Lembrando, segurança, galera, a gente está trabalhando com rede 220, então se você não tem segurança para mexer nisso, não mexer, tá? Faça os procedimentos de forma segura. Eu estou manipulando aqui, né, sem luvas e tudo mais, mas está isolada, né, a parte de potência, né, para a parte de controle que está desse lado. Então vou ligar aqui o circuito, energizar o circuito e vamos ver o funcionamento. À medida que eu energizar aqui, ó, o nosso LED aqui ele não acendeu, tá? Indicando aqui que a temperatura ela tá legal do ambiente nesse momento. Mas aí, se eu faço um pequeno ajuste aqui no trim-pot, ó, a gente vai poder setar uma temperatura diferente. Então, está indicando que o ambiente agora está na temperatura mais elevada, né? Ele ligou o ventilador automaticamente, como você viu. E à medida que, ó, já aconteceu, né? A temperatura ela já estabilizou em um certo nível, ele já fez o desligamento aqui do meu ventilador. Ele provavelmente vai parar ali. E daqui a pouco, quando a temperatura ela começar a subir novamente, ó, ele fez o ligamento de novo, até ele estabilizar aí dentro de uma zona confortável. Então fica ligando e desligando mesmo, né? Fazendo esse efeito para que a temperatura ela se mantenha dentro de um determinado valor específico. Se você tiver alguma dica aí, né, de montagem e tudo mais, para a gente resolver essa oscilação aí, né, a gente colocar uma zona, uma faixinha melhor, pode ser até tema para projetos futuros aqui no canal, tá? Então comente aí, dê suas dicas, sua opinião, mas está funcionando para teste inicial, eletrônica aplicada na bancada. Então convido mais uma vez você a se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que tenham interesse
E é isso aí, galera. Deixe seu like. Valeu, até a próxima.